2. Ageu capítulo 2, versículos de 1 ao 9. E o tema de hoje título da mensagem é: não desanimem na obra do Senhor. Ageu 2, 1 ao 9, assim diz a palavra de Deus. No 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. E esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito permanece no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua glória, Senhor, pela tua majestade e pela tua palavra, Pai. Eu te peço, Deus, que nós venhamos a compreender mais a tua obra no teu povo, em meio ao teu povo, nessas exposições de Ageu, Pai, e que o Senhor fale ao teu povo que aqui está reunido, Senhor. Que nós possamos sempre sermos abundantes na obra do Senhor, não desanimarmos na obra do Senhor, entender que a obra do Senhor é prioridade em nossas vidas, Senhor. Também oro por mim, Deus, pedindo que tudo aquilo que eu falar esta manhã seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podem nos assentar. Não desanimem na obra do Senhor. O povo tinha dado a desculpa de não trabalhar e não priorizar o Senhor, porque, segundo eles, não tinha chegado o tempo disso acontecer. Ali no capítulo 1, a gente viu domingo passado, capítulo 1, versículo 2 ao 4, diz o seguinte: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Então o povo aqui tinha dado a desculpa: olha, passou 16 anos desde que eles retornaram, e qual era a desculpa? A gente não vai trabalhar ainda na obra do Senhor porque não é tempo. Aí Deus fala: peraí, mas vocês estão com uma vida ganha, vocês estão vivendo luxo, eu quero que vocês trabalhem. O que o povo faz então? Ali no versículo 14 do capítulo 1, e o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram, fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então, 23 dias depois, eles começaram a colocar a mão na massa, fizeram preparativos e foram trabalhar. 23 dias depois da mensagem de Ageu. E eles trabalharam. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, vamos abrir? 1 Coríntios 15, versículo 58, que nós não devemos desanimar. Diz o seguinte:
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Para trabalhar no Senhor é preciso primeiro a constância e firmeza para que tenhamos abundância. Então Paulo ele vai falar a mesma coisa aqui. Eu quero que vocês continuem o livro de Ageu. Se você ver o capítulo 2 é para isso. Porque o que ocorreu? O povo começou a trabalhar. O povo se animou. Sabe, o povo é aquela coisa. A gente vai começar a bater uma laje, está animado no início. Aí passa 2 horas, o negócio não vai, o que acontece? A gente desanima. E havia um outro agravante. Porque muitos daqueles que começaram a trabalhar na obra do segundo templo tinham visto o primeiro templo. E o que ocorreu com eles? Quando viram os fundamentos do primeiro templo, eles ficaram o quê? Desanimados. Eles ficaram chateados. Aí, o versículo 3, do capítulo 2 diz isso: quem entre vós, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparada com aquela? O povo começou a trabalhar e o povo desanimou. Além das dificuldades do trabalho, os mais velhos viram: este templo não é nada perto do templo de Salomão. Este segundo templo é um templo muito mais simples que o templo de Salomão. E o povo começou a desanimar. E Deus teve que dar uma nova palavra ao profeta Ageu. Lembrando, a gente não profetiza quando a gente quiser. Profetiza por termo bobagem. Né? Aqui a palavra vem a Ageu quando Deus quer. Não é quando eu quero, não é quando Ageu queria. E Deus fala: vocês não têm que ficar desanimados. Vamos abrir ali em Esdras, capítulo 3. A gente vê exatamente a cena que ocorreu. E na obra do Senhor é assim que acontece. A gente por vezes desanima. Faz comparações com o passado. E a gente, não vai dar, lá era melhor, assim era melhor. Só que não é assim que devemos trabalhar na obra do Senhor. Ali em Esdras, capítulo 3, versículo 12, 13, a gente vai observar esse fato. Em Esdras 3, 12 e 13. Aqui estão trabalhando na obra, levantando o templo, diz o seguinte: porém muitos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes do júbilo, de alegria as vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com altas vozes, que o som se ouvia de muito longe. Aqui houve uma divisão. Os mais novos não tinham visto o templo e ficaram felizes. E os mais velhos estavam fazendo o quê? Chorando. Estavam tristes. Estavam desanimados. Agora uma coisa interessante. Os mais velhos tinham visto o primeiro templo, não tinham? Mas por que o primeiro templo foi destruído e o povo foi levado em cativeiro? Pela desobediência. Eles perderam o primeiro templo, eles foram retirados do primeiro templo por desobediência, porque não ouviram o profeta Jeremias. Aí agora Deus retorna eles à terra e eles veem a construção do segundo templo e ficam desanimados, ficam tristes, eles começam a murmurar, não agradecer a nova oportunidade que o Senhor estava dando a eles, não agradecer a graça do Senhor e dar um novo começo a eles. Quando temos o privilégio de trabalhar na obra do Senhor, nós não podemos murmurar da oportunidade de trabalhar na obra do Senhor. E é isso que eles estavam fazendo. Então Deus aqui levanta novamente no dia 17 de outubro do ano 520 o profeta Ageu, e Deus dá uma mensagem aqui no versículo 4. Ele fala 3 vezes no versículo 4 do capítulo 2 de Ageu: esforça-te, esforça-te, esforça-te. O que é preciso na obra do Senhor? Esforço. E ele fala uma vez: trabalhai. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. E trabalhai. Como é que o povo faz a obra do Senhor? Se esforçando, se esforçando e se esforçando e trabalhando. E trabalhando. Temos aqui um momento muito específico da nossa igreja de transição pastoral, e pode ser que no futuro venham pensamentos assim: o pastor era assim, o outro não é assim, o antes era melhor, ou era pior. A grande questão não é olhar os alicerces do antigo templo.
É saber da graça do Senhor em dar uma oportunidade para que o trabalho avance e continue. E o que o Senhor diz a nós é que devemos nos esforçar, nos esforçar, nos esforçar e trabalhar. E é isso que ele fala a Josué. Vamos abrir ali em Josué capítulo 1. Moisés morreu, o povo está sem Moisés. E Deus fala a Josué no capítulo 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que teu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então fará prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus aqui diz à nossa igreja que devemos, ao invés de desanimar com a obra do Senhor, porque talvez os alicerces não sejam aqueles que gostaríamos que fossem. E obviamente o tempo de Salomão era um tempo mais bonito. Deus, aplicando a palavra aqui que ocorreu no tempo histórico, onde Deus fala isso ocorreu. Eu não quero que vocês reclamem que o tempo não é tão grandioso quanto o primeiro. Eu quero que vocês se esforcem. O que o Senhor diz a nós nesta manhã é a mesma coisa. Se esforcem. Se esforcem. Trabalhem. Ajam em prol do reino de Deus. Dito isso, isso foi só a introdução. Devemos trabalhar sem desanimar. Por quê? Primeiro, Deus estará conosco. Segundo, o Espírito Santo ficará conosco. E terceiro, Deus pode fazer mais do que pensamos. Desde que, olha o que o Senhor fala ao povo: esforça-te, esforça-te, esforça-te e trabalhar. Deus nunca falou a ninguém na Bíblia: Deus é contigo, varão vagabundo. Deus nunca disse isso. O que Deus fala: Deus é contigo, varão valoroso. Varão valoroso. Então vamos ver o que a palavra de Deus nos diz mediante essa verdade. Primeiro, não devemos animar porque Deus estará conosco. O verso 4 aqui, capítulo 2 de Ageu. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. E aqui a bênção, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Deus está com quem trabalha para Ele. O Senhor diz muito claramente: se esforcem, porque eu vou estar com vocês enquanto vocês trabalharem para mim. Vamos abrir em Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20, aqui é a grande comissão. Diz o seguinte: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, esses discípulos que foram batizados, a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Embora o Senhor esteja conosco todos os dias, aqui no ambiente do texto, no contexto, vocês vão fazer isso, vocês vão trabalhar, e eis que estou convosco. O que geralmente o evangélico médio faz? Jesus está com você, claro que está com a gente. Só que aqui o contexto não é só estar por estar. O contexto aqui é estar conosco enquanto agimos, está conosco enquanto trabalhamos, está conosco enquanto estamos fazendo o trabalho dele. O trabalho seu na terra é o trabalho de Deus. Aquilo que você faz na sua profissão é só um meio para você se manter enquanto faz a obra de Deus. Quando falaram para William Carey, conhece William Carey?
o grande pai das missões modernas, ele fala que ele era sapateiro, não por ser sapateiro, mas fazer sapatos era só o meio que ele tinha para se manter enquanto ele fazia a obra de Deus. A obra de Deus, o reino de Deus, é a prioridade, é a nossa vida. Aquilo que você faz secularmente é só aquilo que você tem que fazer para subsistir, enquanto você faz a obra de Deus. E Cristo estará com você enquanto você trabalha para Ele. E eu posso dizer, esses anos já, embora seja jovem, dessas quase 2 décadas que eu tenho me disposto a trabalhar com o Senhor no Evangelho, e já são quase 2 décadas, que enquanto eu fiz a obra de Deus, às vezes eu olho os alicerces, não estão como eu gostaria, mas o Senhor nunca, em tempo algum, em momento algum, me desamparou. Porque Ele fala, e eis que estou convosco. Nós queremos estar com o Senhor sem fazer a obra do Senhor. Isso não é correto. Então, por que eu não devo desanimar? Porque Deus está comigo. Deus trabalha com quem trabalha para Ele. Deus nunca deixará nosso trabalho ser inútil. Ali em Hebreus 6,10, às vezes no ministério pastoral dá a impressão que a gente enxuga gelo. Às vezes parece que a gente está enxugando gelo, né? Às vezes a gente queria ter um machado espiritual para abrir a cabeça de alguns abençoados e abençoadas para colocar aquilo que todo mundo sabe que deveria ser feito. Claro que o Senhor, conhecendo nosso coração, né, não permite que a gente tenha esse machado espiritual. Só que uma coisa que a gente tem que ter em mente quando trabalha na obra do Senhor, nunca é em vão. O versículo 10 diz o seguinte em Hebreus 6: porque Deus não é o quê? Injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrar. Eu amo o nome do Senhor. Quem ama o nome do Senhor trabalha para o Senhor. O trabalho do amor e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrasse enquanto servis aos santos e ainda servis. Olha o que nós temos aqui. Deus não é injusto. Deus não se esquece. O que o Senhor nos disse nessa manhã? Vá, trabalhe, se esforce e eu estarei com você sempre. Então, o primeiro motivo para eu nunca desanimar na obra do Senhor, para eu nunca ficar querendo não trabalhar para o Senhor, é que o Senhor está comigo. E eu até entendo aqueles anciãos aqui da época do profeta Ageu, que viram todo aquele apogeu do templo de Salomão, viram aquela coisa grandiosa, e agora vem aquele templozinho ali, estão fazendo, que é bonito, mas não é aquela coisa. E Deus fala, o importante não é o tamanho da obra física do templo, o importante é que eu estou com vocês, mas vocês têm que se esforçar. Eu vou estar com vocês, mas se esforcem. Deus não vai mover um milímetro, uma vírgula daquilo que eu tenho que fazer. Deus não moverá o universo inteiro daquilo que a igreja não consegue fazer. Mas daquilo que a igreja consegue fazer, Deus não vai mover uma palha. Deus podia mandar anjo e reger o templo contigo? Ele criou o mundo, ele disse, haja luz, o que correu? Luz. Faça-se da terra as ervas, as árvores, o que correu? Isso mesmo. Façamos o homem a nossa imagem conforme a semelhança. E ocorreu. Ele criou o universo com a sua palavra. Fazer um templo, para abrir de Salomão é muito mais fácil, não é? Mas o ser humano não consegue criar o universo. Quem criou? Deus. Agora, o ser humano consegue construir um templo? Consegue. Deus não fará nada que é para você fazer. Nada. Não adianta, Senhor, faz isso, Ele não vai fazer. Mas Ele fala, eu estou contigo, agora vai lá e faz. Quando Moisés chega perante o mar vermelho, Deus tinha falado para ele ir até o local de sacrifício, né, que Deus lhe daria tal, aquela coisa toda. Moisés chega no mar vermelho e fala, e agora, Senhor? Deus, o que você está perguntando para mim? Não mandei você baixar? O mar é comigo, agora baixar é com quem? O povo de Deus. Por que clamas a mim, Moisés? Diga o povo de Israel que marcha. Por que você está orando só que tem um mar na sua frente? Eu mandei você ir, o mar é comigo. E é isso que o Senhor está dizendo a eles, disse a eles aqui, no livro de Ageu, eu estou com vocês e diz a nós, eu vou estar com vocês.
Agora vão, trabalhem, se esforcem, mas eu vou estar com vocês sempre. Mas eu só quero que vocês trabalhem, que vocês se esforcem. Um outro fato que nos dá a certeza que não devemos desanimar é que o Espírito Santo ficará conosco. Voltando ali para o livro de Ageu, diz o seguinte, versículo 5: segundo a palavra da aliança que fiz convosco quando saíste do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós. Não temas. Fazer a obra do Senhor dá medo, às vezes. Às vezes dá insegurança, porque nós somos humanos. Será? O que Deus fala? Meu Espírito permanecerá no meio de vós. Não temas. O ser humano é um bicho medroso. Geralmente quando Deus aparece nas pessoas, a primeira frase qual é? Não temas. O que a gente faz? A gente teme. A gente teme em fazer algo do Senhor. Será que se eu dispor toda a minha vida, será que eu deixar todos os meus pecados e eu viver só para a glória dele? Será que eu faço isso? Dá um medo. Dá um medo de viver pela fé. E Deus fala, não temas. Não temas. E aqui ele dá uma promessa maravilhosa. Por que eu não tenho que temer? Porque o meu Espírito permanece no meio de vós. Aqui ele lembra ao povo a palavra da aliança que ele fez lá no deserto, da antiga aliança. Olha, eu fiz uma aliança com vocês lá no deserto. E aqui em Zacarias, no livro após Ageu e Zacarias é tudo ali no mesmo período. Zacarias capítulo 4, versículo 6. O Senhor aqui fala. Zorobabel é uma pessoa abençoada, porque Deus manda Ageu falar com ele, Deus manda Zorobabel, Deus manda Zacarias falar com ele. Zorobabel era abençoado. 4:6 diz o seguinte: e respondeu-me dizendo, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Uma coisa que Deus não fará é forçar ninguém. Mas ele vai dar o Espírito Santo. Ele vai fazer com que o Espírito age. Nós teremos o Espírito Santo. Não precisa de violência, não precisa de grosseria. Quem age no meio da igreja? É o Espírito Santo. E aqui Deus diz a nós que o Espírito ficaria conosco. E lá em Neemias, também o mesmo período, Neemias 9, versículo 20. Diz o seguinte: mas Senhor, será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir dedicar? Será que eu vou conseguir ser útil ao reino de Deus? Diz o seguinte: e deste o teu bom Espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, a água lhes deste na sua sede. Aqui está relembrando o que Deus fez. Se a gente tiver em ler, você vai ver quem capacitou Bezalel a ser aquele artista maravilhoso. Foi o Espírito. Agora, se Bezalel não quisesse trabalhar, o Espírito Santo não capacitaria. Por que vai capacitar alguém que não quer trabalhar? Não faz sentido. Quando a gente se dispõe, Senhor, eu quero trabalhar para ti, Senhor. Quando eu entendi que o Senhor me chamava para o ministério pastoral, a minha teologia era bem ruinzinha. Não era boa, não. Se eu falar o que eu acreditava ali, eu queria que perdia a salvação. Não é? Senhor, perdoe por isso. Não é? Eu criei muitas bobagens. O Senhor foi capacitando. O Espírito Santo nos capacita. Nos capacitará. Agora, se você prestar atenção em Ageu, capítulo 2, versículo 5, tem uma coisa aqui que para nós é mais glorioso do que para eles. Porque no versículo 5 diz o seguinte: segundo a palavra da aliança que fiz convosco, que fez com os judeus, aonde? No Egito. E o que ele fala? Quando saísse do Egito, o meu Espírito permanece aonde?
uma dádiva muito maior. Lembra que João o Batista é o maior homem nascido de mulher? Então, o maior de todos para Jesus é João Batista. Mas o menor no reino de Deus é o quê? Maior que João Batista. Ué, ele fala que o meu espírito no meio de vós. Vamos abrir ali em João 14, 17. O Espírito Santo hoje é uma dádiva até maior do que o Espírito Santo. A dádiva que eles receberam do Espírito Santo quer dizer que nós temos uma responsabilidade muito maior. João 14, 17. Jesus aqui falando do Espírito Santo, vai dizer o seguinte no verso 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. E olha aqui a chave. Porque habita e estará. Ele habita presente convosco, está no meio de vocês. Deus estava no meio de Israel, o Espírito Santo. Mas estará em vós, dentro de vós. As pessoas do Antigo Testamento eles eram regenerados, eles eram justificados pela fé, tudo certinho. Mas tinha uma dádiva que nós temos, que Hebreus vai falar que é uma dádiva da nova aliança. O Espírito Santo entrava ali em rei, profeta e sacerdote. Claro, todos os crentes do Antigo Testamento eles foram regenerados, é óbvio. Eles foram salvos, mas há uma dádiva no Novo Testamento que mostra, olha, o Espírito Santo habita convosco, está aí com vocês, mas estará em vós. Não segundo a antiga aliança, que o Espírito Santo estava conosco. Agora o Espírito Santo está onde? Em nós. A nossa dádiva é muito superior a deles. A nova aliança é muito superior às dádivas da antiga. Uma aliança firmada em melhores promessas. Logo temos mais responsabilidade. Se eles, com o Espírito Santo habitando no meio deles, fizeram o que fizeram, quanto mais nós. Agora, por isso o Senhor fala que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos fariseus. Nós então temos muito mais responsabilidade, porque o Espírito Santo está aqui dentro. E quando você estiver fraco e for orar, ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, porque você não sabe pedir como convém. Ninguém aqui tem a oração da prece poderosa, nós não temos. Mas ele está aqui dentro, nos fortalecendo, nos mostrando o nosso erro, nos ajudando, nos alimentando, para que nós permanecemos firmes. E outra coisa, o templo que Deus manda reconstruir em Ageu, ele está aqui até hoje? Quem mandou derrubar aquele templo depois? Foi o próprio Deus. Eles trabalharam para uma obra temporária. Nós estamos trabalhando para uma obra eterna. A igreja que é pelos séculos dos séculos a glória de Deus, Efésios fala. Então temos que ter muito mais prontidão do que eles. Temos que ter muito mais vontade do que eles. Porque temos o Espírito Santo e o que estamos trabalhando aqui ficará para a eternidade. A igreja é eterna. Por isso que eu amo a igreja. É a coisa mais maravilhosa do mundo da igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a coisa mais linda. Cuidado com as pessoas que falam mal o tempo todo da igreja. Por quê? Porque o noivo não costuma gostar de pessoas que esculacham a noiva dele. Então, amados, voltando para Ageu, a nossa dádiva é muito superior. Hoje temos um motivo muito maior. O Espírito Santo não somente está no meio de nós, ele está em nós para que façamos a obra dele. E vocês receberão o poder, a virtude do Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e por fim da terra. É isso que nós precisamos, entender a nossa missão como povo de Deus, os proclamadores do Evangelho, os embaixadores do reino de Deus aqui nessa terra. E, terceira verdade do texto, Deus fará mais do que pensamos. Deus pode fazer mais do que pensamos. Quando fala que Deus fará, mediante aquilo que Ele estabeleceu como condição. Esforça-te, esforça-te, esforça-te. O verso 6 e o verso 8 mostra isso. Primeiro, Deus dará recursos. E aqui, para eles eram recursos financeiros,
para nós recursos financeiros e também recursos humanos, desde que a gente se esforce. Verso 26. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o verso 6 é uma profecia que é cumprida em Jesus e apontando para o juízo final, lá em Hebreus 12, versos 26, vamos abrir. Hebreus 12, 26. Eu vou fazer tremer tudo, Deus fala. Isso é visto no ministério de Jesus, 26 e 27. O reino de Deus se estabelecendo no meio da igreja, também apontando o juízo final. Diz o seguinte: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra ainda uma vez mostra a mudança das coisas móveis como feitas para que as móveis permaneçam. Aqui está apontando o ministério de Jesus, a nova aliança e o juízo final. Um aspecto escatológico, final. A profecia é referente a isso. Só que na época deles tinha um primeiro cumprimento, que era o quê? O que Deus estava dizendo? Eu vou mover céus e terras para que vocês construam o templo. Se vocês se mexerem, se esforçarem, eu vou mover céus e terra para que vocês tenham êxodo. Eu vou mover céus e terra para que vocês tenham recursos. Eu vou mover céus e terra para que vocês possam ver o templo construído. Era o que Deus estava dizendo para eles naquela época. Claro, isso é cumprido. Deus moveu céus e terra e nos salvou mediante Jesus Cristo e mudou as coisas. Só que para eles naquela época eu vou mover céus e terras se vocês se mexerem. E o verso 7 aqui, você já deve ter escutado a expressão: o desejado de todas as nações, correto? Então, as Almeida Corrigida, a revista Corrigida, a King James, elas têm a expressão: e o desejado de todas as nações virá. Ela tem essa expressão. Essa expressão ela é dada da Vulgata. Só que, inclusive eu fiz essa pergunta ao Dr. Harvey Gilbert, vice-presidente trinitariana, que a King James está desejar todas as nações, e a trinitariana publica as duas, a CF e a King James. Ali está no plural e é feminino, então a tradução correta é como está na CF. E viram coisas preciosas de todas as nações. O que o Senhor está dizendo aqui? Olha, vocês trabalham o que eu vou fazer com que as nações possam construir o recurso deles, o templo de vocês. Então o primeiro aspecto é esse. O segundo aspecto, escatológico, é cumprido em nós. Porque os gentios iriam para o templo de Deus. Quem é o templo de Deus? É a igreja. As coisas preciosas de todas as nações iriam agora no templo. A igreja do Senhor, os gentios. Mas no primeiro momento o Senhor dizendo o seguinte: olha, vocês terão os recursos. Por quê? Que eu vou fazer os recursos. Nós construímos aqui esse templo. Nós tínhamos o que? 3 mil caixas? Menos? Uma boa parte aqui dos irmãos conseguiram recursos. Eu também consegui muitos recursos pedindo o tempo todo nos grupos de WhatsApp. Todo mundo já tinha medo das mensagens que eu mandava, que sabia que estava pedindo dinheiro. Né? E o Senhor não fez isso? O Senhor não fez, não trouxe coisas preciosas de todas as igrejas para que esse templo fosse construído? O que o Senhor está nos dizendo nessa manhã? Que assim como Ele fez lá, na época do profeta Ageu, em 520, Ele pode fazer aqui. Mas o povo tem que fazer o quê? Esforça-te, esforça-te, esforça-te e trabalha. Vamos abrir ali em Esdras, capítulo 6. E a gente vê que realmente é uma profecia falando disso e não da vinda do Messias, no versículo 7. Esdras 6, versículo 3 e 5, versículo 8 e 9. Aqui Dário relembrando o decreto de Ciro. No primeiro ano do rei Ciro, o rei Ciro estabeleceu o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar que se oferece sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados, a sua largura de 70 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Quem pagaria? Ciro. Outra nação pagando. Além disso, os utensílios de ouro da casa e de
prata da casa de Deus, que Nabucodonosor transportou do templo que estava em Jerusalém e levou para a Babilônia, serão restituídos, para que voltem ao seu lugar. Ao templo que está em Jerusalém serão postos na casa de Deus. E agora, versículo 8 e 9, aqui, capítulo 6. Aí Dário falando: também por mim se decreta o que havei de fazer com os anciãos dos judeus para a reedificação desta casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei, dos tributos da além do rio, se pague prontamente a despesa a estes homens para que não interrompam a obra. E o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo o rito dos sacerdotes que estão em Jerusalém, descer-lhes de dia em dia para que não haja falta. O que o Senhor está falando? Olha, eu vou fazer. Se vocês se esforçarem, se vocês trabalharem em todos os aspectos, Deus vai trazer recursos e Deus vai trazer pessoas. O que o Senhor nos fala agora? Não desanime, porque eu posso fazer mais do que você pensa, do que você pede. A condição é que o povo de Deus se esforce e trabalhe. E Deus pode fazer o futuro ser melhor do que o passado. Verso 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Deste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui a gente tem uma coisa importante. Quando o primeiro templo, ele é inaugurado, a glória do Senhor, ela entra e os sacerdotes não podem permanecer de pé. Correto? Glorioso, maravilhoso. O que aconteceu com o segundo templo, que é maior do que isso? Você sabe? Quem é que entrou no segundo templo? Quem é que botou o pé no segundo templo? Quem? Jesus. A glória do segundo templo era maior do que a primeira pelo simples fato. O próprio Senhor colocou o pé no segundo templo. O Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, Deus do Filho, o Logos, o Verbo Eterno, ele botou o pé no segundo templo. Por que a glória do segundo templo era maior do que o primeiro templo? Porque Deus foi no segundo templo e Deus não botou o pé no primeiro templo. Agora, presta atenção nisso. Glória maravilhosa Deus colocar o pé no segundo templo. Mas Deus habita na igreja. Glória superior ainda. Deus pode fazer muito mais. Porque ele não somente coloca o pé, e quando ele colocou o pé, ali, ele colocou o pé, depois pegou os chicotes e fez o que fez ali. Aqui, ele habita, ele comprou a igreja. Ele morreu pela igreja. Então, Deus pode fazer muito mais pela igreja. E aqui fala que ele daria a paz, ele fala: eu dou a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dará. Então, amada igreja do Senhor, Deus pode fazer muito na obra do Senhor. Ele só pede que o seu povo não desanime. E eu encerro essa mensagem do livro de Ageu, que é um livro sim que Deus ele dá uma bronca no povo, mas ele dá esperança ao povo. Ele fala: olha, vocês erraram nisso, com essas desculpas esfarrapadas de vocês, dizendo que não era tempo de construir a obra do Senhor, mas não desanimem, porque eu estou com vocês. Eu vou fazer, desde que vocês se esforcem. E talvez você esteja: eu sou um pouco desanimado, um pouco cansado. Hebreus 12. Capítulo 12, versículo 12. O 13 aqui é um texto que fala que Deus corrige os seus filhos, Deus disciplina os seus filhos, Deus açoita os seus filhos, Deus repreende os seus filhos. E quando há repreensão, o que ocorre com uma criança quando ela é repreendida? Ela fica feliz? Não. Quando nós somos repreendidos pelo Senhor, e o Senhor vai lá e derruba o templo, o povo fica triste. A gente fica triste. Deus vai lá e tira o que a gente planejou, vai ser assim por 20 anos. Deus vai lá e rebenta isso, e corrige a sorte do seu povo. Mas ele fala no versículo 12, ao invés de ficar: o Senhor nos corrigiu, meu Deus. O que ele fala no versículo 12? Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente
verdadeiramente antes sejam sarados. Isto é, anda, meu filho, se levanta. Vai, fortalece o joelho. Trabalha. Vai, faz veredas retas. E ajuda o outro que está caído. Deus é meio direto. Quando Baruque entra em uma crise emocional, o bicho está pegando lá, a Babilônia querendo invadir Jerusalém, Jeremias apanhando todo mundo, Baruque, eu estou triste, não sei o quê. Estou triste agora. Aí Deus fala, Baruque, é o seguinte, para com isso, não é o momento que você fazer isso. Só vou te prometer que você não vai morrer. Agora você levanta e vai fazendo o seu trabalho. Deus fala isso para Baruque. O que Deus fala para nós? Apesar das dificuldades, dos grandes desafios que teremos como igreja aqui nessa localidade, não desanime em nome do Senhor. Por quê? Porque o Senhor está conosco, sempre estará conosco. Porque o Espírito Santo ficará conosco. Deus pode fazer mais do que a gente acha que será feito. O que Ele pede a nós? Esforça-te, 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 trabalhando. Se não houver isso, Deus não vai fazer. Se fizer isso, Deus fará. É muito simples. Amém? Vamos ficar em pé e vamos cantar o hino.